Muito boa noite para todo o Brasil e o mundo. Cá estamos ao vivo para o início da nossa semana Hipnolives. Hipnolives é uma ideia que eu tive de fazer uma semana de lives sobre hipnose. Hoje é terça, né? Então tem terça, quarta, quinta e sexta. 4 dias, 4 noites, né? 6 horas da noite, 18 horas. 4 noites de hipnose. Então, nessas 4 noites a gente vai falar bastante sobre várias coisas, vários aspectos da hipnose. O que é aplicabilidade, diferença de tipos, perigos, utilidades e etc. Principalmente o etc. Esse é o que eu mais vou falar sobre hipnose, é o... Deixa eu baixar aqui que está muito alto. Aê, é o etc. Então seja bem-vinda, bem-vindo. Quem está chegando aí, tamo junto. E hoje, terça-feira, a gente começa estas Hipnolives, semana de Hipnolives. Então, seja bem-vinda, bem-vindo. Primeira parte é uma explanação, uma palestra, né? Sei lá como é que chama. E na segunda parte a gente abre para perguntas e respostas, tá bom? Então vamos falar sobre hipnose, esta ferramenta tão fantástica de mudanças positivas, psicologicamente falando. Eu conheci a hipnose tarde até na minha jornada do conhecimento. Eu comecei na adolescência com muita curiosidade acerca de poderes da mente, eu não sabia nem o nome do que eu estava procurando. Mas eu estudei tarô, estudei quiromancia, cartomancia, estudei pirâmide, energia não sei do que, radiestesia. Eu estudei um bocado de coisa. A hipnose passou na minha frente assim, mas eu não dei atenção a ela. E depois, bem depois, eu fui fazer PNL. Eu conheci a programação neurolinguística e me apaixonei. Falei, PNL é legal, essa é coisa que parece ser bacana. Fui fazer a formação em Practitioner em programação neurolinguística. Minha primeira formação foram 6 módulos. No segundo módulo eu já estava absolutamente apaixonado pela PNL. Aquilo era maravilhoso, aquilo abriu um leque de possibilidades, oportunidades para mim. Eu fiquei profundamente encantado com a PNL no segundo módulo. No terceiro eu já estava flutuando. Quarto, mais ainda. Quinto, espetacular. E no sexto módulo, quando eu já estava em êxtase total, apareceu a hipnose. Tem hipnose no Practitioner. Quando eu conheci a hipnose, aí eu falei, para tudo, reseta o mundo e começa de novo. Porque se com a programação neurolinguística, se com aquilo que eu tinha aprendido, e principalmente aplicado, né? Se aprender e guardar na cabeça não adianta nada. A única coisa para guardar na cabeça é chapéu, bonés e derivados, peruca e tal. Se aplicando a programação neurolinguística eu já estava obtendo resultados tão fantásticos, quando eu conheci a hipnose eu falei, e agora, meu Deus, o que é isso? E fui aprender hipnose, fui conhecer mais, fui estudar, fui aplicar. Aí comecei eu já fazia atendimentos com PNL. Eu comecei a colocar hipnose também nos atendimentos, e aí o resultado foi muito mais expressivo, positivamente falando. E em seguida eu me especializei e passei a ministrar cursos de hipnose. Então eu faço isso desde 2005, daí para 15 anos de vida hipnótica. E qual foi a diferença que fez a diferença na minha vida? A hipnose, ela meio que respondeu o que eu sempre procurei, o que eu sempre perguntei, mas não diretamente. Beba água. Não foi isso que a hipnose respondeu, não. O beba água é uma sugestão direta. Nós vamos ver durante as lives aí o que é sugestão direta, o que é sugestão indireta, etc. Então a hipnose veio responder algumas questões que eu trazia sobre, abre aspas, o poder da mente, o que é possível para o ser humano, o que não é possível, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer com o tal do poder da mente. E as peças começaram a encaixar. Quando eu conheci hipnose, principalmente quando eu fui estudar hipnose, eu já tinha lido livros como O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, eu já tinha lido o Método Silva de Controle Mental, eu já tinha lido um monte de coisa nessa área. E depois eu fui ver que tudo aquilo é hipnose, mas sem falar hipnose. Ou porque os autores não conheciam, aprenderam com outro nome, ou porque não queriam falar mesmo. E tá tudo certo, tá tudo certo. O meu foco sempre está no resultado. Está funcionando, pouco importa o nome. Quando você está com dor de cabeça,
e tava com criança, dor de cabeça, sua mãe te dava uma coisinha na boca, você tomava, você só queria que a dor de cabeça passasse, dor de cabeça, dor de dente, dor de sei lá. Você ficar muito preocupado em qual era o princípio ativo, qual era a marca, qual era o fabricante, veio da China, não quero, essas coisas. Você queria apenas que a sua dor de cabeça ou qualquer outro tipo de incômodo passasse. E eu trago isso para a minha vida, eu quero o resultado. Tá? O resultado vai chegar mediante um processo, é óbvio, mas o meu foco está no resultado, não no processo. A hipnose veio me mostrar resultados rápidos, mensuráveis e principalmente replicáveis. Aquilo que acontece uma vez só com um único ser humano, para mim chama milagre. Tá? Então fulano não andava, começou a andar, fulano estava em coma e voltou, isso é um milagre para mim. Tá? Agora, como é que o que não andava fez para voltar a andar? Ele sabe ensinar alguém? Como é que aquele que estava em coma saiu do coma? Ele sabe ensinar alguém? Me interessa o que é replicável. Então aí nós estamos falando de processo, né? Como você fez para fazer o que fez. Mas para quê? Replicar o que para quê? Para obter mais qualidade de vida. Esse é o meu foco de atuação. Eu estudo neurociência, estudo neurofisiologia, estudo o cérebro humano como neurocientista. E eu estudo os processos psicológicos como psicólogo e como programador neurolinguista. A hipnose está dentro da programação neurolinguística. A PNL nasceu da hipnose. Né? Ela tem 3 pés, um dos pés é a hipnose. Mas as lives não são sobre programação neurolinguística, embora estejam muito interligadas. E aí quando eu conheci a hipnose, eu comecei a aplicar. Eu nos meus cursos eu sempre falo, a melhor coisa para mim dentro da hipnose chama-se auto-hipnose. Nós vamos ter nessa semana de hipnolives uma noite exclusiva para auto-hipnose. Então eu comecei a aplicar em mim, mas aí eu ficava naquela, né? Tá funcionando para mim, mas será que é método ou é milagre? Lembra? Aqui falei há pouco. Para mim, milagre é aquilo que acontece com uma pessoa só uma vez e tal. E eu comecei a aplicar nas pessoas para ver se os meus resultados eram também obtidos pelos outros. E comecei a ter muito resultado, muito resultado. E aí eu realmente me apaixonei pela hipnose e falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou estudar, é isso que eu vou aplicar. Então nesses últimos 15 anos, eu tenho atendido muita gente, ensinado muita gente, eu pratico auto-hipnose todos os dias. Eu tenho uma to-do list, tenho uma lista de afazeres diários e o primeiro item da minha lista é auto-hipnose. Quando eu acordo, eu já estou numa frequência cerebral propícia. Nós vamos ver isso em detalhes mais para frente. Eu já estou numa frequência cerebral propícia e eu já faço auto-hipnose antes de sair da cama. Então isso já faz parte. Auto-hipnose para mim é igual escovar dente, é igual tomar banho, é igual água. É diário e é imprescindível. Eu não consigo me imaginar sem auto-hipnose. Não consigo imaginar o mundo sem hipnose. Então vamos lá, o que é hipnose? Né? Estou vendo aqui pessoal entrando, muitos colegas que já atuam, muitos alunos, muitos amigos que já conhecem, mas também tem gente que não sabe o que é, não conhece, nunca viu, ou ouve falar. Então o que é hipnose? Hipnose para mim, tá bom? Ela como não é uma ciência exata, primeiro de tudo, hipnose é ciência, ponto, hipnose é ciência. Mas não é uma ciência dura, não é uma ciência exata como a matemática, a física, a química. Ela é uma ciência humana e aí ela tem uma flexibilidade maior na sua definição. A minha definição de hipnose é, 2 pontos, um processo que leva a estados modificados de consciência de maneira natural ou induzida. E quando induzida, ela tem um objetivo específico. Ficou complexo? Fica tranquilo que a gente vai fatiar isso aqui. Então vamos de novo. Hipnose é um processo que leva a estados modificados de consciência. O que é um processo? O processo são etapas. Hipnose não é uma coisa assim, ó, pá, isso aqui é hipnose. Ela é um processo. Muita gente que eu conheço reduz o fenômeno hipnótico a apenas a indução. Que é o que chama mais atenção. Olha aqui para o meu dedo, dorme, dorme, olha que o Pedro dorme, não sei o que lá, o famoso dorme. Isso não é hipnose, tá? Isso é indução. Fazendo um paralelo, a indução hipnótica é como se fosse uma anestesia num processo cirúrgico. A pessoa tem uma enfermidade, uma doença, e ela é anestesiada. A doença continua. Quando ela sair do processo anestésico, a doença dela continua. Então, dar o transe hipnótico, induzir alguém ao transe, é o primeiro passo, quer dizer, é o segundo passo, né? É o segundo passo. A gente vai ver os 5.
É uma etapa do processo, tá? E hipnotizar alguém é muito, muito, muito mais do que induzir. Indução é a coisa mais fácil que tem. É coisa simples. Agora, quem está prestando muita atenção em mim, está hipnotizado, é uma indução. Indução de hipnótica é concentração, é foco. Nós temos, eu tenho problema, eu não tenho visão esquerda, mas quem tem a visão normal, tem 180 graus de visão. Você olhando para aqui, para a tela, provavelmente você está no celular, né? Olhando para o celular, você tem aqui, ó, você consegue ver a parede, olhando para frente, você vê a parede desse lado e vê essa outra parede, 180 graus de visão. A hipnose traz você aqui, ó, para 6 graus de visão. 6 graus é aqui, ó, foco. Que olha aqui, ó, foco, atenção. Focou, entrou em transe hipnótico. Você faz isso todos os dias. Nós passamos mais tempo em transe hipnótico do que conscientes. E durante a semana de Hipnolives eu vou explicar em detalhes, neurofisiologicamente, como isso ocorre e para que isso ocorre. Então a hipnose é um processo, tem várias etapas, que leva a um estado modificado de consciência e tal. Um dos, tá? Um dos, porque existem vários. Ela não leva a vários, ao estado. Hipnose não leva ao estado modificado, porque existem vários estados modificados. Uma pessoa sob efeito de drogas, ela está com consciência modificada, não está hipnotizada. Uma pessoa alcoolizada, álcool é droga também, né? Ela está alterada, seu nível de consciência, mas ela não está hipnotizada. Uma pessoa apaixonada, ela está alterada sua percepção, seu estado de consciência, mas ela não está hipnotizada. Uma pessoa extremamente eufórica, acabou de acontecer uma coisa muito maravilhosa para ela, está eufórica. Ela está no estado alterado de consciência, mas não está hipnotizada. Existem vários estados, tá bom? A hipnose é um processo que leva um dos estados modificados, alterados de consciência, de maneira natural. Vamos por partes, de maneira natural. Como eu disse, é mais natural você estar em estado de hipnose do que estar concentrado. Nosso cérebro é extremamente inteligente. Então, o que é que ele faz? Ele busca maneiras, estratégias de economizar energia. O nosso cérebro se alimenta de oxigênio e de glicose. Ele pesa 1,3 kg, ele é muito pouco em relação ao peso corporal e ao mesmo tempo ele consome mais de 20% da energia. Então ele é pequenininho, levinho, mas ele consome muita energia. Então o que ele faz? Ele procura economizar. E como é que faz para economizar energia? Não ataca onde não precisa, não aplica energia onde não precisa. Então no seu dia a dia, você está fazendo alguma coisa que é automatizada. Por exemplo, tomar banho, escovar dente. Você não precisa pensar para fazer isso, você pensa antes. Está na hora, preciso tomar banho, estou fedidinho, estou suado, estou cansado, vou dormir, vou tomar banho. Você pensa isso. Quando você vai para o banheiro, você entra no estado automático, seu cérebro ele não desliga, você não cai duro no banheiro. Espero que não, hein? Mas se for, procura ajuda, pode ser narcolepsia. Você vai para o banheiro tomar banho no estado alterado, sua consciência diminui, a sua energia, a frequência cerebral diminui. Porque você não precisa prestar atenção para tomar banho. Você precisa prestar atenção para quê? Para dirigir um automóvel, você precisa prestar atenção, como eu agora, para dar uma aula, você precisa prestar atenção para fatiar um legume, está manuseando ali um objeto perigoso e tal. Mas as outras atividades você não precisa de atenção total. Se é algo mecanizado, o seu cérebro ele diminui, tá? E é natural. E ele faz isso muitas vezes por dia. Quer ver um exemplo? Você sabe disso. Você está lendo um livro. Quem nunca leu o mesmo parágrafo 3, 4 vezes e diz assim, não estou entendendo nada. Sabe o que está acontecendo nessa hora? O seu cérebro está pedindo para você, ó, give me a break, dá um tempo. Ele precisa literalmente respirar. Dicas ducas. Próxima vez que você ler um parágrafo e não entender nada, você lê, não entendeu, para, seu cérebro está pedindo, põe o marcador ali, fecha a página, dá uma respirada, dá uma alongada, bebe água. Ele está pedindo. Estudos mostram que a cada 50 minutos de informação, o cérebro precisa de um break. Tem um monte de gente aí na sala agora que já fez cursos meus e sabem como é. Informação, piadinha, brincadeira. Informação, piadinha, brincadeira. Informação,
café. Essas pausas são para o cérebro respirar. Tem um ditado antigo que diz assim, é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Então você imagina uma carruagem cheia de abóbora para transporte, quando coloca as abóboras ficam acumuladas, e no andar da carruagem aquilo vai se equilibrando e ela chega no destino bem organizadinha, como se fossem caixas. O cérebro é a mesma coisa, fica recebendo informação, e o cérebro humano recebe informação todo o tempo, 24 horas, inclusive quando você está dormindo, e ele precisa organizar essa coisa toda. E aí o que ele faz? Ele pede um break, é a hora que você se perde na leitura, é a hora que você divaga, é a hora que você dá aquela viajada. Você percebe que estava em transe, quando alguém te chama você não escuta. Você está aqui assim, ô Castilho, oi, desculpa, oi. Chamou 2, 3 vezes porque eu estava em transe. Ou você mesmo se chama. Você está viajandão, assim, fala, deixa eu voltar aqui. Voltar da onde? Voltar para onde? Voltar por quê? Porque você entrou em transe. Portanto, hipnose é um processo que leva a um estado, um estado modificado de consciência de maneira natural. Eu moro aqui, no litoral. Eu desço, descidinho, né? Eu vou aqui, 2 quadras. Eu vou até a praia e fico ali parado observando aquilo. Eu entro num transe louco. Parece que eu cheirei maconha. Fico lá olhando assim, eu não tô nem aí com o preço da gasolina, com nada. Aí de vez em quando eu volto à consciência, presto atenção, o que eu tenho para fazer, que horas são, blá blá blá, e viajo de novo. Então, é natural, tá bom? Minha definição: hipnose é um processo que leva a um estado modificado de consciência de maneira natural, como eu expliquei até agora, ou induzida. E quando é induzida, é com um objetivo específico. O que é induzida? Induzida é quando você tem um profissional, um hipnotista, um hipnotizador, um hipnoterapeuta, que vai induzir o seu estado modificado de consciência com um objetivo específico. Qual o objetivo? Como eu trabalho com hipnose clínica, o meu objetivo é fazer sugestões de mudança de registro de programação mental. Então a pessoa procura terapia porque ela sofre de insônia, ela tem dificuldade de aprendizado, porque ela gagueja, porque ela está acima do peso, porque ela tem baixa autoestima, etc. Então vai ser induzida com qual objetivo? Alterar a frequência cerebral, baixar, para dar sugestões. O hipnotista só dá sugestão, não dá ordem, tá bom? Quem não conhece hipnose e tem um certo receio, você é hipnotizado, vai mandar eu fazer o que eu não quero, isto não existe. Hipnotista, hipnotizador, hipnólogo, ele dá sugestões, tá? Então, hipnose é um processo, tem várias etapas, que leva à modificação de estado de consciência de maneira natural ou induzida. E quando ela é induzida, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? É o princípio, né? A pessoa procura para quê? Esse é o objetivo. Para dormir, para emagrecer, para parar de fumar, para instalar o hábito de beber água. Ok? Essa é a minha definição longa de hipnose, tá? Essa é a minha definição longa. A minha definição curta de hipnose, é: hipnose é toda comunicação que altera comportamento. Ponto. Comunicação que altera comportamento, para mim, é hipnose. Comunicação é inerente ao ser humano, tá? Nós somos seres linguísticos. A linguagem, tá? Ela é a embalagem da comunicação. Quando éramos cavernosos, homens e mulheres das cavernas, a gente não tinha linguagem verbal, eram grunhidos, mas os gestos, os movimentos, a linguagem não verbal está presente desde o início da história do ser humano. Vamos ter até um papo sobre hipnose não verbal durante essa semana de Hipnolives, lá para frente. Então, quando eu digo que hipnose é toda a comunicação que altera comportamento, quer dizer o seguinte: a comunicação está presente na interação humana, a comunicação acontece todo o tempo. Nem toda comunicação altera comportamento. Cada vez que eu bebo água aqui, eu estou me comunicando com o seu inconsciente. Repare que eu bebo, seus neurônios do espelho já são ativados, já expliquei isso. E eu termino com uma cara boa. Isto é hipnose não verbal, isso é comunicação não verbal. Eu estou falando para você, estou mostrando para você, sem falar, que beber água é bom. Então, se você me vê fazendo isso, se desperta em você o desejo, você vai e bebe água, você sofreu um processo hipnótico. Se eu fico fazendo isso, você observa isso, não acontece nada,
Então esta comunicação não te tocou, não te hipnotizou. Lembra? Para minha definição curta, a hipnose é toda comunicação que altera comportamento. Não alterou, não houve hipnose, tá? Tudo bem? Então tem a definição mais longa e tem a definição mais curta. Ambas estão falando a mesma coisa, mas tudo é uma questão pode ser de semântica, de espaço para escrever ou para falar, o tempo, enfim, mas as duas dizem a mesma coisa, tá bom? Quais as aplicabilidades da hipnose? Vamos lá. Eu trabalho basicamente não exclusivamente com hipnose clínica. Quando eu conheci a hipnose, eu enveredei para hipnose de palco, hipnose de show, hipnose cômica. Então a gente já começa a delimitar aqui quais os tipos existem. Existe a hipnose clínica, existe a hipnose de entretenimento. Dentro da clínica tem várias. Então de entretenimento é palco, show, street, né, hipnose na rua. Qual o objetivo dessa hipnose? Entreter. Brincadeira, é como se mágica. Cadê? Eu vou fazer uma magiquinha besta aqui, ó, que eu sempre faço nos meus cursos, todo mundo já viu, mas eu vou fazer e pronto, acabou. Então olha aqui, ó, tem aqui uma tampinha, tá? Você vê aqui, eu pego com essa mão e a tampinha sumiu, que legal, Castilha mágico, pronto. O que é isso? Entretenimento. Serve pra quê? Pra entreter. Se tem algum problema, assiste um show de mágica, ao final do show você continua com o seu problema. Se tem um problema, assiste um show de humor, ao final do show você continua com o seu problema. Você dá uma distraída, que é muito bom, você desopila ali, mas o problema continua. Então hipnose de palco, de brincadeira, serve para brincar. Ponto. Acabou. Hipnose clínica serve para quê? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então dentro da hipnose clínica a gente tem a hipnose aplicada em clínica, em consultório, com um psicólogo como eu, ou com um hipnoterapeuta como eu, ou um hipnotista que tenha conhecimentos de processos mentais, tá? Busca o quê? Melhorar processos mentais. Então, traumas, fobias, ansiedade é fobia. Trauma também. Ansiedade, problemas, dificuldade de dormir, vícios, autoestima baixa, memória, etc, etc, etc. Ela atua aí. Outras aplicabilidades da hipnose terapêutica. Ela pode ser aplicada no controle de dor, ela é muito utilizada na odontologia, hipnodontia, controle de dor, controle de sangramento, cicatrização, etc. Ela pode ser aplicada no controle de ansiedade, ela pode ser aplicada, tudo isso está dentro da terapêutica, ela pode ser aplicada na ensinagem, então você utilizar a hipnose para ensinar pessoas, ela pode ser aplicada no aprendizado, utilizar a hipnose para aprender melhor. Ela pode ser aplicada em vendas, é muito utilizada em vendas. Lembra, hipnose é toda a comunicação que altera o comportamento. Se eu me comunico e faço um processo de persuasão e você compra algo, a hipnose foi aplicada ali com sucesso. A hipnose ela é aplicada no âmbito jurídico, chamada hipnose forense. A hipnose é aplicada nos esportes, melhor de autoestima, melhor de concentração, melhor de foco, controle de dor, controle de ansiedade, etc. Tudo isso está do lado clínico, tá? Tem o lado que entretenimento e tem o lado clínico que tem todas essas e muito mais aplicabilidades. Eu comecei no entretenimento, fiz shows, fiz muita brincadeira, tem vídeo meu no YouTube fazendo coisas na rua, etc e tal. Mas eu vi que isso não tem muita utilidade. Como eu falei, uma pessoa tem um problema, passa por um processo hipnótico de brincadeira, o problema continua. Eu migrei para a área de ajudar pessoas, tá? Hipnose terapêutica, hipnose clínica, hipnoterapia. Tem até um vídeo bem polêmico, que as pessoas não entendem muito o que significa aspas, né? E eu digo que hipnoterapia não existe. Como assim você não é hipnoterapeuta? Se pegar a palavra ipsis literis, lato sensu, hipnoterapia. Então vamos lá, psicoterapia, o que é isso? É terapia com psicologia, psique. Fisioterapia é o que? Terapia com movimentos do corpo, fisiologia. Hipnoterapia é o que? Terapia com hipnose. Aí nós temos um problema. Por quê? Porque não dá para fazer terapia com hipnose. Como assim não dá? Não dá. Porque, olha, vamos lá. Fisioterapia é terapia com um corpo, fisiologia. Hipnoterapia é terapia com hipnose. Mas a hipnose não faz nada. A hipnose não
ela é parte de um processo psicoterapêutico. Eu considero uma das melhores ferramentas dentro do processo psicoterapêutico, mas ela sozinha não faz nada. A hipnose sozinha é a anestesia no processo. Você anestesiou, e agora? A pessoa tem um problema físico qualquer, pode ser dente, estômago, barriga, coração, cérebro, sei lá. Aí vai lá e anestesia. Anestesiar foi um passo, agora tem que vir a intervenção firme, forte, a grandona. Vai atuar agora. A hipnose não faz isso, ela anestesia. Se esse profissional muito bom em anestesiar não tiver um estofo, não tiver um conhecimento, não tiver um repertório, não tiver bagagem anterior, ele não sabe fazer nada. Ele vai hipnotizar e dar sugestão direta. Não é bem assim, a gente hipnotiza e faz uma regressão. Então, você hipnotizou, já fez alguma coisa. Não, a gente hipnotiza e faz uma ressignificação. Já está fazendo outra intervenção. Só hipnotizar não vai resolver nada. Hipnose não resolve nada. Vou botar o título desse vídeo aqui. Hipnose não resolve nada, tá? Hipnose é uma porta, é uma escancara. Ela escancara o caminho para que se faça algo, mas a hipnose em si não faz nada, tá bom? Então trato não sei o que com hipnose. Trata não, filho. Sorry, mas você não trata não. Você utiliza a hipnose como parte desse processo de psicoterapia, tá? Então por isso que quanto mais capacitado for o profissional, maior a probabilidade de sucesso no resultado. Porque só hipnotizar é muito fácil. Isso aí você aprende a hipnotizar em 15 minutos, 10 minutos. Nunca vi hipnose na vida, nunca ouvi. Eu te ensino a hipnotizar em 10 minutos. Se você for um pouco inteligente, eu te ensino a hipnotizar em 5 minutos. Só que o principal é o que fazer depois. Anestesiou o cidadão, e agora? Como é que opera? Como é que faz a incisão? Onde fazer a incisão? Qual a profundidade? Depois de feita a incisão, vai fazer o... Então todo o procedimento posterior é muito mais detalhado, importante do que a hipnose se é a indução, ok? Nos outros dias das nossas hipnolives a gente vai entrar em mais detalhes, tá bom? Mas para explicar, esse preâmbulo todo é para explicar a diferença. Hipnose cômica, hipnose de palco, hipnose de entretenimento. Põe a pessoa em transe, cria alucinações positivas ou negativas. O que é isso? Alucinação positiva. Você põe uma pessoa em transe e faz ela ver, ouvir ou sentir o que não está ali. Então, alguém me hipnotiza e eu começo a ver o Batman aqui. Eu vou conversar com o Batman, porque eu estou vendo ele de verdade. Oi, Batman, quanto tempo, não sei o que e tal. Isso é alucinação positiva. A alucinação negativa é fazer não ver o que está no ambiente. Então você me hipnotiza e eu não vejo esse copo. Para mim o copo não existe, não tem copo. Copo ou qualquer coisa, tá? Então, alucinação positiva, eu posso ver algo que não existe, eu posso ouvir algo que não existe, eu posso sentir algo que não está acontecendo. A alucinação negativa, eu posso não ver algo que está presente, eu posso não ouvir algo que está presente, eu posso não sentir algo que está presente, tá bom? Então, enquanto fenômeno, é muito interessante, principalmente quando você assiste, você fala, uau, como assim ele não está vendo? A coisa está ali, está óbvia. Ao contrário, como assim ele está vendo alguém? Não tem nada ali. Você observar de fora, como espectador, é muito interessante os fenômenos de alucinação. Passar pelo processo também, porque você jura que, pô, estava aqui o Batman, ou quem quer que você, quem seja lá que for. É muito interessante. Porém, novamente, não serve para nada. Serve para você passar por uma experiência, tá bom? É como saltar num band jumping. Você salta... Acabou. E aí? Adrenalina escorrendo. Cara, é demais. E depois nada. Você vai embora, sua vida continua e nada. E eu prefiro intervenções que vão gerar resultados a longo prazo ou até permanentes, tá? Isso é palco, entretenimento. É muito divertido, é muito interessante, é muito rico. Mas para mim é inútil. Não é inútil. Inútil é pesado, né? Tem pouca utilidade. Pronto. Acabou. Eu comecei com isso, fiz muito. Aprendi bastante. Os shows, eu fiz 165 shows de hipnose de palco em teatros pelo Brasil. Esse período foi muito rico no sentido de me dar a experiência de induções rápidas, jogo de cintura. Você está ali ao vivo na frente de 300, 400 pessoas. Se você dá uma sugestão e ela não funciona,
duas coisas acontecem. Você paga um mico danado, todo mundo ri de você. Segundo, você perde a autoridade. Ah, o cara lá não sabe nem hipnotizar, quer ver, lá. Então eu aprendi vários tipos de indução, indução rápida, reindução, indução indireta e jogo de cintura. Como é que eu saio dessa saia justa aqui, fulano não está no trânsito tão bom, saiu do trânsito no meio da apresentação, etc, etc, etc. Foi muito útil. Ponto, acabou. Tchau, hipnose de palco. Migrei para clínica. Então eu usei bastante do que eu aprendi no palco para indução, só. Porque o palco não ensina a tratar nada, é óbvio. É show. Tô com o dente explodindo de dor. Hipnotiza, tira a dor, beleza. Mas o dente continua podre. A hipnose tira dor de dente, mas não cura cárie. Hipnose tira dor de cabeça, mas não elimina a causa. Tá? Esse é um perigo até. E eu utilizei muito dessas habilidades que eu desenvolvi na indução, na reindução, no aprofundamento, nas alucinações, para a clínica. E aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar para saber, bom, já sei pôr em transe, agora o que eu faço com essa pessoa? E fui estudar e continuo estudando até hoje. Fiz um monte de formação de hipnose, curta, média, longa, fiz pós-graduação, fiz especialização, fui fazer psicologia, que ensina zero de hipnose da psicologia. Em 4 anos eu ouvi 2 vezes a palavra hipnose. E uma era para dizer que não funciona. Mas enfim, meus colegas psicólogos estão perdendo uma grande ferramenta de auxílio, uma grande, excelente, maravilhosa, magnífica ferramenta coadjuvante nos tratamentos de problemas psicológicos. Eu criei todo esse conteúdo que eu compartilho, misturando tudo isso, a faculdade, a clínica, o palco, os livros, os cursos, e eu montei, e é isso que eu ofereço nas minhas formações de hipnoterapia, de hipnose clínica sistêmica. Meu curso inclusive chama hipnose sistêmica. O que quer dizer isso? Corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema, o que vai na sua mente reflete no corpo e vice-versa. Então no meu curso a gente aprende a atuar na mente para tratar o corpo e atuar no corpo para tratar a mente. Então essa definição básica de hipnose de entretenimento para hipnose clínica. Durante toda essa semana a gente vai fatiar melhor isso, como eu mostrei aqui. A hipnose clínica, a hipnose terapêutica, ela é aplicada na clínica, estou dando aqui uma pincelada, ela é aplicada em vendas e comunicação, na ensinagem, nos esportes, no direito, etc. Tem muita coisa para a gente ver, mas ela está toda do lado terapêutico. Espera aí, professor, como assim hipnose terapêutica em vendas? Então, quando eu falo que eu dou curso de hipnose para vendas, as pessoas falam assim, você vai me ensinar a hipnotizar o cliente para ele comprar? Bom, aí não é hipnose, né? Aí é manipulação. Vou te manipular para você comprar. Não trabalho com isso, nem com esse termo. Eu gosto do termo sugestão. Manipulação para mim tem uma conotação pejorativa negativa. Eu gosto de persuasão. Inclusive dou curso de neuropersuasão. O que é isso para mim? É mostrar para o outro as vantagens que ele terá ao obter o meu produto, minha ideia, meu serviço, me contratar. Eu vou persuadi-lo, não vou manipular, tá? Então, a hipnose entra em vendas, claro que entra, muito em vendas. A hipnose está dentro da comunicação, a hipnose é comunicação, ok? Então, nos próximos dias, aqui nas próximas lives, a gente vai ver muito sobre isso. A gente vai identificar as aplicabilidades, vou dar dicas e vou tirar dúvidas. Inclusive, vou começar agora tirando dúvidas. Estou vendo aí um monte de gente na sala, logo no começo havia, eu acho que era pergunta, porque os textos eram gigantes, e eu imagino que texto grande não é apenas um boa noite, né? Então vamos lá, dúvidas do que eu falei agora, qualquer outra coisa a gente diz se será hoje ou algum outro dia. Então a hipnose, ela existe desde quando? Ela existe desde quando existe ser humano, tá bom? Eu sou professor de hipnose e de PNL. PNL nasceu nos anos 70, 72, 73 nos Estados Unidos. A hipnose existe desde que existe ser humano. Sempre, sempre, sempre. Existiu, sempre vai existir, porque ela está envolvida no processo de comunicação humana. O Roger pergunta se eu continuo atendendo, só dando palestras e cursos. Roger, eu faço eventualmente atendimentos online, tá bom? O Gianan, você acredita que a TCC seria a vertente que mais poderia se aproveitar da hipnose na psicologia? Todas elas, Gianan, todas as vertentes da psicologia poderiam se beneficiar muito da utilização da hipnose. Infelizmente, como ela ainda não é ensinada, ainda, porque tenho certeza que será,
Eu sou professor de pós-graduação em hipnose, curso reconhecido pelo MEC, ou seja, eu dou curso de pós dentro de uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Mas na graduação específica de psicologia não tem, o que é uma pena, cara, é uma pena. A TCC, eu sou TCC, né, para quem não sabe o que é, terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo, pensamento, comportamental. Para nós, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Todas as pessoas que me procuraram em clínica, até hoje, todas queriam mudar o que elas faziam, queriam mudar comportamento. E aí a gente vai onde? Na raiz. A raiz do comportamento é pensamento. Vamos lá, reprograma esses pensamentos, ela terá novos sentimentos e com isso, novos comportamentos. Essa é a ideia. Então, todas as vertentes da psicologia poderiam se aproveitar bem. A TCC, ela conversa muito ali. PNL, por exemplo, é muito TCC. Quando a PNL surgiu, ela bebeu na Gestalt de Fritz Perls. Está lá na história, no nascedouro da PNL. Gestalt de Perls, familiar da Satir, e hipnose do Erickson. E com o tempo, ela continua bebendo muito na TCC. Pensamento, sentimento, comportamento. Mas todas as vertentes poderiam se beneficiar muito. Obrigado pela pergunta, Jana. Cris Fonseca, como usar a hipnose dentro das organizações? Muito bom, Cris. Primeiro passo é identificar qual é o objetivo, né? Então eu quero hipnose para quê? Para melhorar a relação dos colaboradores. Eu quero hipnose para quê? Para melhorar a relação com os clientes, os prospects. Eu quero melhorar a relação vertical. É uma empresa vertical, uma empresa horizontal? O que é isso? Vertical tem aquela estrutura de presidente, vice-presidente, diretor, chefe. Horizontal é aquela empresa onde as pessoas meio que têm mais ou menos as mesmas funções, a mesma importância. São estruturas diferentes, a aplicabilidade é diferente. Então, ela é utilizada nas organizações partindo do objetivo. Quero melhorar a comunicação entre departamentos. Tem empresas que é um horror, um departamento não fala com o outro. É mais ou menos assim, um time de futebol, o atacante faz 2 gols e o time perde de 3-2. Aí dá entrevista dizendo assim, os gols eu fiz, mas os caras lá tomaram o gol. Olha só o que ele está falando. Ele está falando que existe eles e nós e eles, dentro da mesma empresa, do mesmo time. Eu fiz gol, eles tomaram. Tá precisando de integração aí. Tem muita empresa que não conversa os departamentos. O que adianta a gente faz um produto bom e o outro não vende? Eu costumo pontuar isso quando eu ligo para algum telemarketing, alguma empresa, sei lá o quê, e falo, isso não é meu departamento, isso não é comigo. Eu falo, pera, eu não estou falando com o José, o João, o Joaquim, eu estou falando com a empresa. Quando eu ligo para aí, eu não liguei para você, eu liguei para a empresa. Você está falando em nome da empresa. Se não é da tua competência, passa para o departamento que saiba resolver. Mas entenda, não existe isso, não é comigo. Quem liga para o Instituto Rogério Castilho, às vezes eu atendo, às vezes a minha esposa atende, às vezes a secretária atende, às vezes a empregada atende. Todo mundo que atender vai falar em nome, não vai atender, oi, a Maria, inclusive nem tem Maria. Vai falar o nome do instituto, porque está atendendo em nome da empresa. Então a hipnose pode entrar no processo de integração, a hipnose pode entrar no processo de motivação, a hipnose pode entrar no processo de comunicação intrapessoal, fazer essa pessoa melhorar a comunicação com ela mesma. Com isso ela melhora a autoestima, ela melhora a segurança, ela melhora a confiança, ela tem mais projetos. E pode entrar na comunicação interpessoal, a pessoa com os outros. Seja o outro um colega, seja o outro um prospect ou um cliente. Tá bom? Obrigado, Cris, pela pergunta. Sidney, a hipnose cura a síndrome do pânico? Atenção, Sidney, eu vou falar bem devagar. Espero que você guarde isso para todo o sempre, tá? Hipnose não cura nada. Caso tenha ficado dúvida, eu vou repetir. Hipnose não cura nada. Tá bom? Se você vir alguém, vídeo, áudio, texto, qualquer coisa, prometendo cura com hipnose, eu recomendo fortemente que você se afaste dessa pessoa. Porque ou ela não sabe o que ela está falando, ou 2, ela está tentando te enganar mesmo. Tá bom? Que hipnose não cura absolutamente nada. Sabe que cura? Quem cura? Curandeiro. E está no Código Penal. Curandeirismo é crime. Qualquer pessoa que anunciar cura, ela pode ir conversar com um delegado de polícia no distrito policial, porque ela está infringindo a lei, tá bom? Hipnose não cura nada. Hipnose proporciona processos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, seja de forma psicológica, seja de forma física, mas não cura nada. Síndrome do pânico é bastante tratável.
Mas hipnose não cura nada, tá bom? Obrigado pela pergunta. PNL vem da abordagem humanística? Não, Vera. A PNL vem da Gestalt terapia do Fritz Perls e vem da terapia familiar de Virginia Satir e da hipnose de Milton Erickson. Com esses últimos quase 50 anos de PNL, ela começou a beber em outras fontes, principalmente na cognitivo-comportamental e mais recentemente na neurociência. Toda a programação linguística é comprovada pela neurociência, embora a PNL não seja científica. Hipnose é ciência, tá? Hipnose é ciência. Mas para mim, pessoalmente, pouco importa. Para mim importa se funciona ou não. Obrigado, Vera. Fábio. Ouço sobre nomenclaturas da hipnose, exemplo, clínica, não verbal, etc. Para quem não tem formação em hipnose, indica-se iniciar com hipnose clínica? Eu indico, antes de eu responder qualquer coisa para alguém, a minha pergunta sempre é para quê? Você quer aprender hipnose para quê? Se a pessoa quer aprender hipnose para entretenimento, óbvio que ela não deve fazer hipnose clínica. Vai aprender outra coisa. Se ela quer aprender clínica, a gente direciona, faz meu curso de hipnose clínica, meu curso chama curso de hipnose clínica e sistêmica, clínica, a minha clínica, tá? Não verbal, ela pode ser utilizada na clínica, como ela pode ser utilizada em outras coisas. Então parte do objetivo. Esse sobrenome, vamos dizer assim, da hipnose, ele direciona um pouco. Então a hipnose é a mesma, mas o sobrenome dela é hipnose o que? É clínica, então já sabe mais ou menos o que é. Ela é de palco, já sabe o que é. A não verbal pode ser aplicada nos dois. Aí tem os nomes criados, a hipnose condicionativa, a hipnose neuroassociativa, a hipnose neuroquântica, sei lá. É um título que foi dado para diferenciar, tá bom? Mas a pergunta que se faz para quem não tem formação em hipnose e quer iniciar, qual é o objetivo? Aí você está dizendo aqui, ó, clínica, então procura, faz o meu curso. É o melhor que eu conheço. Perguntas sobre hipnose, estamos aqui, primeiro dia do nosso Hipno Live. Nossas Hipno Lives, hoje é terça-feira, tem amanhã quarta, tem quinta e tem sexta. Hoje é geralzão, nos próximos dias serão mais específicas. Vamos falar sobre hipnose clínica, mais especificamente, vamos falar sobre hipnose não verbal, vamos falar sobre hipnose conversacional, vamos falar sobre hipnose... As hipnoses, eu tenho um vídeo no YouTube que eu pus ontem, sei lá, chama exatamente As Hipnoses, tá bom? Bruno, fala um pouco da relação de Mesmer com a hipnose. Mesmer foi um médico fisiologista alemão, Franz Anton Mesmer, considerado por muitos como o pai da hipnose conhecida, porque antes disso, se for procurar na história, tem antes de Mesmer, tem Paracelso, antes de Paracelso tem... Os primeiros registros vão lá no Egito Antigo, tem lá os desenhos nas paredes, chamado de quartos do sono, templos do sono, que a gente entende como lugares onde se praticava hipnose, porque lá no Egito Antigo não havia anestesia química. E as pessoas tinham problema no dente, as pessoas quebravam braço, as pessoas tiravam o ombro do lugar, dor, precisava colocar o ombro no lugar, precisava arrumar um braço quebrado, precisava arrancar um dente estragado e não tinha anestesia. Então, utilizava-se o que hoje a gente chama de hipnose, era outro nome. Até que um sujeito chamado Thomas Green Morton concluiu que o clorofórmio fazia as pessoas entrar num processo de anestesia. Embebedava álcool em clorofórmio, fazia e pum, apagava. E a hipnose parou, diminuiu muito a utilização dela enquanto anestesia. Mas Mesmer, ele acreditava que os seres vivos tinham uma energia particular. Os seres humanos, os planetas, as árvores, os animais, e que essa energia podia ser manipulada, trocada e que ela oscilava. Então as doenças seriam uma falta de energia numa determinada área do corpo, por exemplo. Eu tenho problemas no ouvido, como se houvesse uma aura de energia ao meu redor e aqui no ouvido faltasse um pouco de energia. E com imposição de mãos, com outras técnicas, aquilo lá se recuperava. E Mesmer obteve muito sucesso com a sua aplicabilidade, batizou-se de mesmerismo, que ele fazia de Mesmer, ou um sinônimo, magnetismo, e fazer sucesso é pecado, né? O pessoal já sabe disso. Caíram de pau em cima dele, ele era médico, caçaram-lhe o registro, ele teve que mudar, ele vivia mudando, morou em Paris, morou em Viena, ele tive que ficar fugindo, entre aspas, porque ele era perseguido.
E um outro, isso é 1735, Mesmer. 1795, 60 anos depois, que é pouca coisa dentro de uma história toda, James Braid, um outro médico também, este oftalmologista, conheceu o trabalho de Mesmer, ficou curioso sobre aquilo e percebeu alguns fenômenos. Ele percebeu que na clínica oftalmológica, nós estamos falando do século XVIII, hein, não tinha lá essas coisas, equipamentos. Então vamos ao olho. Ele marcava um ponto, olha fixamente para aquele ponto e não pisca. Regalava o olho de alguém e ia lá com uma lente ver o que acontecia dentro do olho e tal. E ele percebeu que as pessoas entravam em transe, nem usava esse nome. E ele foi estudar Mesmer, viu aquela loucura do Mesmer, juntou com o transe da fixação do olhar, e muita gente atribui o nome hipnose a James Braid. Hipnos, cadê aqui, ó? Hipnos, o deus grego do sono, e osis, fazer algo com. Então fazer algo com sono. O tempo mostrou que em hipnose ninguém dorme no sentido fisiológico. O Braid tentou mudar o nome, ele queria colocar monoideísmo, mas o título já havia popularizado, já havia livros, tratados, e ficou hipnose mesmo. Então Mesmer, ele é... O James Braid é quem batizou a hipnose, digamos assim, e o Mesmer é o tiozão, é o tio mais velho da hipnose. Lembra, tem mais para trás, tá? Tem os alquimistas, tem Paracelso, tem um monte de gente. Mas que se tem registro, assim, o Mesmer foi o cara que começou a acreditar nas interferências físicas, psicobiofísicas na fisiologia. Tratar doenças com, abre aspas, poder da energia corporal e da mentalização e do magnetismo. Ele colocava magnetos nas pessoas. A história de Mesmer é bem legal, eu recomendo. Eu tenho alguns livros aqui que no outro dia a gente fala sobre isso, tá bom? Obrigado pela pergunta, queridão Bruno. Alu Ortiz, qual a relação da hipnose com o magnetismo? Acho que eu já respondi. Existe o magnetismo da física, né, o magnetismo dos ímãs, e o magnetismo de Mesmer. Mesmer usava ímãs também. Uma tina cheia de limalha, que é metal, e as pessoas entravam naquela banheirona, magnetizava aquela banheira e tal. Então tem uma relação aí, a hipnose como a gente conhece hoje, deve muito, a sua evolução tem uma boa passagem sobre o magnetismo, o mesmerismo de Franz Anton Mesmer. Obrigado. Lucien France, meu professor. Professores podem se valer da hipnose durante as aulas para otimizar o aprendizado de seus alunos? De que forma? Podem e já o fazem, na verdade, né? Os professores fazem a utilização da hipnose sem saber o que é hipnose, sem conhecer, mas já fazem. Conhecendo, facilita muito mais o processo. Porque, vamos lá, uma das definições da APA, Associação Americana de Psicologia, American Psychology Association, é que hipnose é um estado de atenção focada. Então, quando um professor, ou por autoridade, ou por habilidade, retém a atenção da turma, ele está exercendo hipnose ali, ele está fazendo as pessoas pararem de prestar atenção no ambiente e focar na mensagem dele. Já é um passo, já é hipnose isso, tá? Olhem para mim e prestem atenção aqui. Existem maneiras, como eu disse, por autoridade, ou ele bate na mesa e grita, presta atenção, olha aqui pra cá. Todo mundo já teve um professor assim, né? Você fica ali e fica meio com medo. Ou com habilidade, ele pode criar estratégias, gatilhos mentais, ele pode dizer assim, hoje eu tenho uma coisa para ensinar que vocês nunca mais vão esquecer. O que eu vou ensinar hoje, uau! Você vai sair daqui dizendo assim, foi a melhor aula da minha vida. Pronto, ele disparou o gatilho da curiosidade. Prestar atenção, ele está aplicando hipnose. E outras maneiras também. Um professor que percebe um aluno alterado, psicologicamente falando, muito para cima, muito excitado, um professor que domina a hipnose pode ajudar a baixar essa frequência. E o contrário, um aluno muito letárgico, muito mortinho, professor que percebe que tem habilidade também pode levantar um pouco essa frequência. A hipnose na aprendizagem, na ensinagem, deveria ser obrigatória, deveria fazer parte da grade curricular. Isso, hipnose. Quem sabe um dia, né? Obrigado pela pergunta. Porque amanhã tem mais. Hoje é terça, tem quarta, quinta e sexta as nossas Hipno Lives. Parece que o Bruno entrou aqui com outra pergunta. Olha a estrutura da aula agora. Todos em atenção, alterando comportamento para assistir tudo. Nós estamos num momento muito particular, que é o pandemônio. Muita aula, muita não, né? Quase, acho que todas as aulas estão online.
E aí o professor tem que ter ainda mais habilidade de chamar a atenção dos alunos. Aí com autoridade ele não consegue. Ele está ali numa tela de um Zoom da vida, de um Google, nem sei os nomes, sei lá. Aquele monte de quadradinho, e ele começar a gritar, igual ele grita na sala de aula, ele dá um tapa na mesa na sala de aula, assusta e todo mundo olha para ele. Agora as pessoas estão em casa, estão... Ele vai gritar, ninguém vai nem escutar que ele está gritando. Ele precisa desenvolver outras estratégias de chamar a atenção. Ficar pelado vai chamar a atenção, mas eu não creio que seja uma boa estratégia. E aí a competição é muito grande, o aluno está em casa, ele está na frente do computador, ele está com o celular na mão, a televisão está ligada ali, tem um irmãozinho comentando aqui, o cachorro passa nos pés dele. O professor tem que ter muito mais habilidade para dar aula online ao vivo, do que uma aula presencial. Na presencial ele está monitorando ali os estímulos e ele tem algum controle sobre os estímulos. Numa aula remota, haja habilidade para segurar a atenção dessa rapaziada. Luciano, pode falar sobre telepatia? Posso. Se a pergunta é pode, a resposta é posso. Telepatia é a habilidade de transmitir informações de um cérebro direto para o outro, sem utilização de linguagem verbal e muitas vezes sem utilização de contato visual. Então daqui de onde eu estou, eu mando uma mensagem telepática para alguém num outro ambiente e ele recebe. Existem inúmeros estudos científicos comprovando a existência e a eficácia da telepatia, mas não precisa. Se você tem mãe, quem está assistindo aqui, se tem mãe, sabe que telepatia existe e funciona. Tua mãe não vem avisar os negócios para você, você fala, como é que essa véia sabia? Pulou minha pergunta. O Mori seria telepatia? Sim. Mori é a sigla de monoideísmo orientado em relação ao inconsciente. Monoideísmo é um dos nomes da hipnose. Hipnose, James Braid quis mudar para monoideísmo e não pegou. Então é monoideísmo orientado em relação ao inconsciente. Isso é Mori, exatamente. Mori a gente ensina no nosso módulo 3. Nosso curso de nossa formação em hipnose sistêmica tem 3 módulos. O módulo inicial, o módulo avançado e o módulo especial. No especial a gente ensina Mori. Você se inscreve lá no canal, tá? Quem estiver chegando, entra no canal, se inscreve e vai lá em playlist. Tem uma de hipnose, o que mais tem vídeo. Tem playlist sobre PNL, tem playlist sobre dicas, tem várias plays. E a de hipnose é a que mais tem conteúdo, tá bom? Curte e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades. Todos os dias tem vídeo aqui no YouTube. É só clicar no inscrever-se, vermelhinho lá, inscrever-se, e ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos nos próximos, ou seja, amanhã. Hasta!